Vasco da Gama 3, CSA 1, Vascão na próxima fase da Copa do Brasil. 45 minutos de dinismo em estado puro. Vem entender com a gente. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e o Visão para Jogo de hoje é sobre o jogão do Vasco, pelo menos os primeiros 45 minutos em que o Vasco dizimou o CSA, meteu 3, criou chance pra caramba, poderia ter feito mais, depois só administrou. E quem vai contar essa história é o Matheus Santana, que tá aqui comigo. Analisou o jogo do Vascão, em que é muito bom quando você tem Fernando Diniz na casa mata, torcer pra esse time quando joga desse jeito, né, Mati? O torcedor do Vasco experimentou o dinismo na sua forma mais pura, mais autêntica ali, viu, Ale? Porque Hugo Moura de zagueiro, um meio-campo extremamente móvel. Ora o Coutinho vindo buscar essa bola, ora era o Jair, ora era o Tietê, e assim, muita mobilidade. Ryan, Nuno Moreira, os laterais bem abertos, Piton e PH. Então, cara, assim, foi um Vasco da Gama muito legal de se ver. Foram 90 minutos em 45. O Vasco jogou demais no primeiro tempo, fez 3-1, né? 3-0, na verdade, no segundo gol. O gol do CSA veio no segundo tempo. Mas, assim, foi uma aula do Vasco no primeiro tempo. Já anima o torcedor pro restante da temporada, né? Quem sabe o Vasco pode beliscar essa Copa do Brasil, tá? O torcedor tá animado? Então deixa o like, já vem com a gente, porque tem bastante conteúdo do Vasco da Gama aqui. A gente tem uma playlist, inclusive, só com vídeos do Vasco da Gama. Compartilha aí com o torcedor Cruz Maltino e, claro, considere-se também virar membro do canal. Só clicar em Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Agora, vamos lá para análise, porque é bem legal. O Vasco abusou demais de chuveirinho nos outros jogos e no jogo de ontem, não. Bola no chão, ataque a espaço, jogadores fazendo associação. Gostei demais de ver o primeiro tempo do Vasco, viu, Mati? Digo mais, Ale, o Vasco cruzou quando tinha a possibilidade, quando Exatamente. tinha espaço. Então foi um jogo inteligente do Vasco. Eu já coloquei aqui nesse primeiro frame para mostrar o 3-1-6, tá? Essa foi a configuração do Vasco em grande parte do jogo, né? Essa foi a forma como o Diniz colocou a equipe. Por quê? Porque com 6 jogadores na última linha, você espaça esse time do CSA, você obriga com que os jogadores da linha defensiva fiquem muito preocupados em, quando essa bola for virada, ter que sair para fazer essa marcação, e aí você gera um pouco de espaço para os jogadores que vão atacar. Então vamos lá para a estrutura, tá? Hugo Moura e Lucas Freitas, 2 zagueiros aqui fazendo essa base. Você tem o Jair, nesse momento, vindo fazer essa construção. O Jair foi o cara que veio construir mais. E é legal porque ele é um volante mais organizador, né? Então ele tem essa característica. E aí o Coutinho é o cara que está aqui com o Tietê aberto. E aí você vê Piton, Nuno Moreira, Verratti, Ryan aqui mais por dentro. O Tietê um pouco mais na linha de cima e o PH nem tá na imagem, tá? Eu coloquei aqui essa marcação um pouquinho fajuta, mas o PH tá bem no canto aqui, ele nem aparece na imagem. Pra mostrar como foi a estrutura da linha de 6 no ataque, né? Exatamente. Bem legal. Mas a gente vê o Vasco circulando essa bola, o CSA naturalmente marcando de uma forma um pouco mais defensiva. E até quando entra essa marcação, é isso que eu quero destacar. Porque esse primeiro lance vai acontecer uma virada e vai acontecer o cruzamento. Mas é um cruzamento que acontece porque tem espaço. Tem a possibilidade do Piton receber essa bola e fazer esse cruzamento, porque a linha do CSA tem que balançar e dar esse espaço, porque o Vasco tem muita gente, né? Principalmente o Piton e o PH dando bastante essa largura e fazendo com que a defesa do CSA fique desconfortável. O que acontece? Essa bola é muito bem virada e aí acontece o cruzamento, Ale, e tem o espaço, de novo, como eu falei. De novo, PH agora sim aparecendo na imagem, tá? Estava bem espetado, fechou para tentar conferir. E olha quanta gente do Vasco na linha de ataque. 4 jogadores para 3 nessa situação. E aí que é legal, Mati, porque eu citei essa questão do cruzamento. Se você for pegar os últimos jogos do Vasco, inclusive contra o CSA, lá no Rei Pelé, no jogo de ida das oitavas, a bola vinha do lado, o cruzamento ia para a área. Parecia que só tinha o Verratti no campo, precisamos encontrar o Verratti para fazer o gol, senão não vai sair nada daqui. Você não via a ideia. Você não viu o Vasco tentando encontrar, como você bem mostrou, uma virada de jogo rápida no Piton para ele fazer esse cruzamento com espaço. É bola do lado, não consegui infiltrar, bola na área. Bola do lado, não consegui infiltrar, bola na área de novo. Então, aí é legal. Você destacou muito bem. 3 para 3, tem aqui o Nuno Moreira livre, tem o PH livre entrando nas costas da marcação aqui pelo lado do CSA. É uma outra estrutura, é muito diferente. E para quem acompanha bastante o canal, vai ver que em outros jogos de outros times, também não só do Vasco, a gente analisa muito isso. Questão se está com superioridade numérica na área, se está com inferioridade numérica na área, se está com um contra um de frente que daí vai ter vantagem. O Vasco ontem teve tudo isso, que é o melhor do quando você tem o cruzamento, e aí é um ponto que a gente tem que destacar. E até vou dar o play aqui nesse lance, enquanto isso a gente já vai para mais um lance de ataque do Vasco nessa mesma estrutura, tá, Ale? Mas é muito legal, cara, você tocar nesse ponto, porque a ideia do Vasco estava ali.
diferente de outros momentos em que você vê até um desespero. Não tem solução e essa bola vai alçada na área. Perfeito. Não, dessa vez a ideia estava ali. De novo, tá? A construção em 3, você tem o Hugo Moura, você tem o Lucas Freitas e você tem aqui o Jair fazendo essa... Novamente ele, né? Primeiro do lado direito, agora do lado esquerdo, né? É liberdade, né? Liberdade. Ele não é o zagueiro pela direita ou o zagueiro pela esquerda. Ele é o cara que vem a se associar para fazer a saída de 3. Por isso que a gente gosta tanto de ver essa mobilidade do time do Diniz, né? E o cara que tá fazendo essa saída aqui, como o primeiro volante, é o Coutinho. Coutinho. Por quê? Porque tem uma boa saída de jogo, tem uma boa fatiada, o Tietchan já tá se aproximando aqui e você percebe a mesma estrutura, tá? Eu vou dar um play aqui na jogada, porque você vai perceber Piton bem aberto, você vê o Nuno Moreira se aproximando, mas você tem vários jogadores fazendo isso aqui, ó. Essa mudança de posição. Um se aproximando, o Coutinho que estava recebendo essa bola saindo para jogar, o Nuno atacando outro espaço. Olha o braço aqui já mostrando, ó. É lá. Indicando, exatamente. E aí você tem essa troca, né? O Tietchan vem fazer essa saída, o Jair já vem fechando, mas o time do Vasco permanece bem aberto e dando essa amplitude que eu falei, né? Para deixar desconfortável a defesa do CSA. E esse, curiosamente, é mais um lance que termina num cruzamento. Mas, de novo, é um cruzamento porque tem todo esse espaço, tá? E a bola chega no pé de um cara que cruza muito bem, que é o Piton. Perfeito. Então, a jogada foi muito bem trabalhada para acontecer esse tipo de situação, tá? E agora sim, o PH é o cara que tá aqui pela direita, não apareceu nem no frame na primeira jogada. Nessa aqui ele tá aparecendo por quê? Olha a largura, cara. Você tem PH muito aberto de um lado, Piton do outro lado. E aí você tem Rayan, Verratti, Nuno Moreira e Coutinho flutuando ali por dentro. 4 jogadores, pelo menos, para atacar essa linha do CSA. Então, se obriga com que o time adversário não consiga sair, porque tem gente que vai atacar, e você ganha espaço para fazer esse cruzamento. Agora foi o PH quem cruzou essa bola. Então foi mais uma jogada inteligente e bem trabalhada pelo Vasco. Tá? E é legal porque é uma forma de abrir uma defesa fechada. Para quem quiser ver no canal, tem um vídeo do rival do CSA, o CRB contra o Cruzeiro. Também a gente falando sobre essa questão do como abrir o campo, linha de 6 no ataque e tudo mais. O Vasco também conseguiu fazer isso muito bem. Exatamente. Aqui é a mesma estrutura, tá, Lê? Agora o Jair tá por dentro, né? Então você vê como mudou isso, né? Você viu o Jair pela direita, pela esquerda, agora por dentro. O Tietchan era o cara que estava um pouco mais aqui fazendo essa série de bola. Mobilidade. Você vê o Piton agora por dentro, né, para mostrar que esse time não fica estático também. Não é só o Piton que tem que ficar aberto. Não, o Piton tá por dentro e aqui, né, quem tá aberto ali é o Nuno Moreira. Então você percebe que tem essa troca ali também na frente. Não só nessa saída, nessa mobilidade dos meio-campistas. De novo, tá? 1, 2, 3, 4 jogadores para 1, 2, 3 do CSA. Por que eu tirei esses dois? Porque os jogadores estão disputando, são os 3 ali. Ele levou 2, tem 3, 4 aqui embaixo que ficaram para trás da jogada e o Vasco tem uma situação de superioridade dentro da área. Exatamente. Esses 2 jogadores já estão vendidos, porque essa bola vai ser cruzada e não tem o que fazer. Então você tem o PH, você tem o Verratti, o Rayan e também o Coutinho atacando essa bola, você tem superioridade para atacar e, de novo, né, mais uma situação de gol, tá? Para o Vasco, essa foi um pecado não ter entrado, né? Podia ter sido 4, 5 no primeiro tempo. Podia. 3 ficou barato. E assim, muita mobilidade. Dá uma olhada nesse lance, cara. Essa troca de posição que a gente fala. Um volante construindo, o outro vem e recebe, o Hugo Moura já é o cara que sai. Aí você percebe ali que os jogadores vão trocando essa bola e trocando de posição também. Olha que jogada inteligente. Quem tá atacando aqui é o Coutinho? Não, é o Nuno Moreira. É o Piton, na verdade. Isso, o Piton o por Piton, dentro, né? É E com tanta o Nuno mobilidade que aberto. até eu me perdi aqui. É verdade. Ó. É o Piton o cara que tá atacando ali, porque você imagina que ele é o jogador que vai estar aberto. Não, era o Nuno Moreira, tá? Então, mais uma vez, fazendo essa troca de posições. E dá uma ligada, cara, na movimentação, de novo, inteligente, né? O CSA fica com dificuldade para marcar. Porque tem sempre um jogador aberto, fechando, e é o que acontece nesse momento com o Rayan, né? Volta um pouquinho pra gente, Mate, por favor. Com certeza. O Nuno, ele espeta o campo e leva o lateral com ele. Abre o campo. O Piton... Pode voltar mais um pouquinho. O Piton vai ser esse cara que vai atacar o espaço por dentro. Desde o início da jogada. O Nuno carrega o lateral, o Piton ataca o espaço por dentro e a jogada entra de novo. Poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido no Piton a bola e o Nuno atacando esse espaço. Pode dar o play, por favor. E eu até me confundi porque eu imaginei que o Piton estivesse lá. Então, não, o Piton estava por dentro. E é verdade. Por dentro, e aí é o lance da assistência do Rayan, né? De novo, segundo pau. Você destacou 2 vezes o PH livre nessa bola. Dessa vez sobrou pro Rayan. E o Rayan, ultimamente, tem guardado todas, né? Que jovem especial esse menino, viu? Joga muita bola, cara. Ele, desde a primeira vez que eu vi ele na Arena da Baixada, aqui num jogo que o... Eu não lembro quando foi esse jogo. Acho que o Vasco acabou perdendo uma expulsão do Hugo Moura, inclusive. Acho que foi a estreia do Hugo Moura, foi né? 1-0 pro Atlético. Eu vi ele e eu falei, cara, esse menino é um talento muito grande. Ele é muito Isso bom foi de ano bola. passado, né? E agora ele tá se firmando cada vez mais nesse time e eu não sei não, cara, se ele vai durar muito tempo. Mas ele tá desfilando dentro de campo, né, cara? Tá jogando muita bola. Então, assim, a equipe do Vasco da Gama, a gente até mostra a configuração tática, mas é um time muito inteligente para fazer o quê? Ligações rápidas também, né? Você tem essa... É muito do jogo do Diniz. Essa saída trabalhada, curtinha e, de repente, uma espetada, né? E quem faz a espetada nesse momento é o Tietchan. O PH tá por dentro
e o Ryan é o cara que está por fora. Então você vê de novo essa troca. Assim como foi no Moreira e Piton, você vê isso no Ryan e no PH. Olha a movimentação inteligente, acontece a finalização do Ryan e o Coutinho confere o rebote. De novo, a importância dos jogadores entrando na área. Perfeito. E até pelo lado, porque ele poderia até ter feito a tabela com o PH, porque o PH faz a volta. O PH, quando o Ryan vem por dentro, ele entende que o companheiro atacou o espaço por dentro. Opa, minha vez de ir por fora. Tem a questão. E aí o Coutinho marca o gol, né? Ele começa a jogada muito longe. Vai entrando, vai atacar o espaço. É nesse momento aqui, né, que ele poderia ter tocado até no PH. Ele tá atrás do Ryan quando a jogada começa. E ele tá lá para pegar o rebote dentro da área quando a jogada termina. Isso aí é questão de treinamento e questão de entendimento. Se eu tenho espaço para ir para frente, pode ser o Tietê, que faz o terceiro gol, pode ser o Coutinho, que estava jogando às vezes como primeiro volante para ser o organizador do time, não interessa. Eu tenho que atacar aquele espaço que ficou livre porque meus companheiros deram outras opções. E o Coutinho faz muito bem isso, consegue percorrer 30 metros, pegar o rebote e fazer o gol. Esse jogo relacional é muito legal, né? Você vê essa troca de posições, essa movimentação insana. Para qualquer time que defenda, fica difícil. Agora só mostrando um lance da configuração defensiva do Vasco, tá? Defendendo num 4-4-2, mas assim, eu gostei de ver o Vasco marcando com agressividade, né? Principalmente no momento que tinha um gatilho. O que é o gatilho? Tocou para trás, tá sem opção. Aí o Verratti já aperta os jogadores, já direcionam ali para fazer essa marcação no cangote. E aí tem, obrigatoriamente, um chutão, não tem muito o que fazer. O Vasco acaba ganhando essa bola. Mas esse lance é só para mostrar a configuração defensiva do Vasco, tá? Até foi uma jogada que não deu muita coisa ali, mas para mostrar como o Vasco estava bem organizado, tá? E principalmente com essa inteligência para pressionar. De novo, num 4-4-2, bem organizadinho, o Verratti Coutinho um pouco mais à frente. E essa jogada é uma jogada que o Vasco recupera, obriga o chutão, porque não tem muita saída para o CSA. E aí o Vasco vai conseguir sair com bastante qualidade. Até há uma bola meio espanada ali do Lucas, mas quem se aproxima para jogar aqui? Coutinho. Olha onde o Coutinho estava, né? Para fazer essa saída de bola com bastante qualidade, né? E aí o Vasco vai aproximando suas peças, se movimentando. Coutinho já foi. Coutinho já foi. Tenta sair da pressão, dá a opção de passe. E aí vem outro jogador Vem receber. outro jogador para receber. Isso aqui é o dinizismo no estado mais puro, né, Ale? Perfeito. E assim, até o Léo Jardim participando da construção de jogo, jogadores se aproximando, vindo da opção, Ryan aqui embaixo, né, participando bastante da construção. E a partir do momento que tem um desafogo, né, um jogador que consegue quebrar sem que é o próprio Coutinho. No cara no pé de quem? Lá com o meia esquerda. Exatamente, que é o próprio Coutinho, né, que vem receber essa bola. Você já vê a indicação, né? Já estica essa bola. E os jogadores aqui no meio já estão posicionados para fazer esse movimento de corrida, né? Então, um time muito objetivo, muito inteligente. O Fluminense do Diniz jogava dessa forma, né? Então, a gente vê como o Vasco constrói muito bem esse gol, né, cara? Induz o CSA ao erro na marcação, né? Marca muito bem, essa bola é quebrada e depois uma movimentação muito inteligente, muito legal. E esse é o lance que fecha a nossa análise. Por quê? Porque isso foi o primeiro tempo exemplificado numa jogada, né? Perfeito. E de novo, né? Nuno Moreira por fora, Piton entrando como interno para poder atacar esse meio espaço, né? Que é o que a gente chama quando ele ataca o espaço que fica entre o lateral e o zagueiro pelo lado, né? Onde, vamos supor, lateral direito no caso e zagueiro direito. Aquela faixa perto da intermediária que não fica, não é nem na ponta, nem no centro, na meia-lua. Exatamente. Então é o que a gente chama de meio espaço. E o Piton faz de novo a jogada para trás. Dessa vez não foi para o segundo pau, não sobrou no Ryan, sobrou no Tietê, que tem qualidade para limpar o jogador, depois tirar a camisa para comemorar o gol do Vascão. É bem interessante de ver isso, né? Porque é um time que fez o que tinha que fazer e estava jogando com leveza contra um adversário que talvez não seja o melhor de todos, né? Um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas que o Vasco estava precisando de uma vitória desse jeito, né? E o mais engraçado de tudo, 4ª vitória do Diniz. De novo, marcando 3 gols na partida. Só venceu marcando 3 gols até agora o Diniz. Eu não gosto de vencer por pouco. 3 pontos tem que ser com 3 gols, né? Não consegue ser diferente, né? Engraçado dado, é claro, é uma curiosidade, mas que mostra o que foi o Vasco na noite de quinta-feira na Copa do Brasil. Um time que jogou com liberdade, pegou uma linha muito baixa e soube explorar com ultrapassagens, com essa troca de posição constante dos jogadores, o espaço, né? Encontrar esse espaço na defesa do time adversário. Que a gente veja mais o Vasco assim, né? Porque o Vasco tem sido tão irregular, né? Que tenha sido a primeira de muitas aí atuações que o Vasco consiga ter nesse nível. E eu arrisco a dizer que se fosse em outro momento do Vasco, a gente veria um jogo com muita dificuldade, né? Vou citar um exemplo. O CSA eliminou o Grêmio. O Grêmio empatou dentro de casa com o CSA e não conseguiu ter nem perto de uma atuação dessa, né? Não mesmo. O Grêmio teve muita dificuldade e o Vasco já teve essa dificuldade também quando enfrentou times com blocos baixos, né? Então, cara,
por mais que o CSA seja um time de terceira divisão, o Vasco não tem nada a ver com isso, né? Enfrentou Sim. o CSA, foi o que rolou no sorteio, o Vasco fez o seu papel, né? E é uma atuação que anima, né? Anima porque a tendência é esse trabalho com o dia a dia do trabalho do Diniz ali se tornar cada vez melhor. E eu espero ver esse tipo de atuação novamente aí contra adversários cada vez mais fortes também, né? Porque naturalmente nas quartas de final vão ser adversários mais complicados e assim por diante no Brasileirão também. E se continuar assim, a gente vai ter que fazer uma análise do Coutinho como esse organizador do time. Pô, seria espetacular. A gente faz análise pra caramba aqui, você que tá aqui no canal, você já sabe. Porque tem playlist do Vasco aqui, né? Perfeitamente. Playlist do Vasco, de vários outros times, mas também tem do Vascão. Essa aqui vai entrar nela. Você, torcedor do Vasco, gostou dessa análise? O que você achou da atuação? E eu quero saber também de você aqui nos comentários se o Vasco vai conseguir manter um nível de atuação assim em jogos mais difíceis. Vem quartas de final da Copa do Brasil aí, pode ter adversário difícil no sorteio. Vem também compromissos duros no Brasileiro, o Vasco precisando dar uma resposta no campeonato, brigando para não cair. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Também considere se inscrever no canal e, claro, se tornar membro. Ajuda muito a gente. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo e a gente também te espera no próximo. Até lá, valeu!